Nossa história começa no Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, conhecido como Santuário do Carás, nos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara. Há 40 anos atrás, um padre seguiu o princípio de São Francisco, tornou-se amigo do lobo e promoveu a paz entre o animal e os homens. Um local sagrado, e com o passar do tempo, consolidou a própria história. Ao longo de séculos foi colégio, seminário, mosteiro. Hoje é um local de história e cultura, meditação e contemplação da natureza. E um lugar referência para a observação de lobos-guarás. A relação dos irmãos vicentinos da Congregação da Missão com os lobos iniciou-se em 1982. Com a melhor das intenções, foram atraindo os animais para mais perto, até que chegaram nas escadarias e subiram até o adro da igreja. A notícia de que lobos mansos podiam ser vistos pelos visitantes se espalhou. E muitos começaram a visitar o santuário apenas para vê-los de perto. Os padres não queriam tornar os lobos atrações turísticas, mas retomar as atividades educativas que marcaram aquele santuário durante anos. Sem imaginar o resultado, o ato de oferecer comida aos guarás no início da década de 80 permitiu que Padre Tobias desse início ao que pode ser o projeto educacional mais duradouro envolvendo a espécie. Ao colocar frente a frente as pessoas e o lobo dourado, mostrar quão belo e injustiçado é o ser selvagem, os padres iniciaram a conhecida Hora do Lobo, que acontece todas as noites, faça chuva ou céu estrelado, tendo ou não público para presenciar. Isso faz um bem às pessoas, porque o pessoal sente que é um mundo selvagem. Ele não é selvagem, mas é silvestre. Mas é um mundo fora do nosso, que se integra conosco e se entrega à nossa contemplação, ao nosso cuidado, com eu diria, com muita confiança, com muita coragem. Isso é místico, não é só mágico. A moça dizia mágico, mas eu acho que é mais ainda, é místico, que nos põe em contato com um transcendente, com uma realidade muito maior, muito mais bonita, que é a natureza, a criação da natureza, de uma vez só. Às vezes a gente sonha com isso, que é muito bonito. É possível que os animais que hoje dão ao ar da graça aos visitantes sejam tataranetos daqueles que o Padre Tobias tão carinhosamente tratou há mais de 40 anos. Todo o trabalho com os lobos, desde a seleção da comida, com itens próximos de uma dieta em cativeiro, é coordenado atualmente pelo Padre Paulo e monitores ambientais, que herdaram a mesma tradição do querido Padre Lauro. O trabalho do Padre Tobias, talvez ele não tivesse o alcance que hoje tem. Começou de uma maneira curiosa para agregar mais valores ao que o Carás oferece e acabou está sendo, né, um trabalho que despertou até antes mesmo de muita dessa curiosidade ou dessa importância que o meio ambiente hoje tem. Não tenho certeza se ele tinha consciência disso, mas foi muito valioso por causa da continuidade, já são 40 anos, a compreensão de que a interação entre o animal com as pessoas, entre uma criatura
e outras, entre as criaturas naturalmente, que a natureza precisa ser mais vista interagindo com todo tipo de vida, né? Quando da escuridão da escadaria surge o tão esperado lobo, os monitores se calam por um instante. Deixam que a magia do momento impregne a emoção dos turistas. Todos reconhecem a importância dos lobos para atender os 3 objetivos do santuário: ser um centro de peregrinação, de cultura e de turismo. E assim, o santuário e seus moradores mostram que os animais são irmãos e, se tratado com respeito e cuidado, podem ser contemplados de forma pacífica. Atualmente existe uma grande preocupação dos padres com a saúde e bem-estar dos lobos. As pesquisas dos últimos anos mostram que os lobos não dependem diretamente da alimentação doada da igreja. Aos poucos, foi diminuindo a cisma daqueles que acham que alimentá-los pode alterar sua ecologia e comportamento, e percebem que ao longo dos anos, por meio dessa cerimônia, os lobos são mais bem vistos pelos visitantes que voltam para suas casas hipnotizados pelo lobo-guará. A primeira vez que eu vi o lobo-guará, eu tinha uns 10 anos. Eu estudava em Brumal e algumas professoras trabalhavam aqui antes. Então sempre contava assim, do lobo-guará, do padre Tobias, que dava a bandeja na porta da igreja, e onde ele conseguia dar comida ao lobo quase todas as noites. Quando eu vi a primeira vez, foi uma emoção muito grande, né? Um lobo-guará. E hoje a gente vê os lobo-guará assim, sempre, né? Já vi 3 lobinhos, 4 lobinhos, é muito emocionante. Nesse contexto de promover ainda mais a harmonia entre homem e natureza, que surgiu o projeto de turismo de observação do lobo-guará como ferramenta de conservação. Uma iniciativa construída pela RPPN Santuário do Caraça com a ONG Instituto Pro Carnívoros e colaboração do Centro Nacional de Pesquisas em Conservação de Mamíferos Carnívoros, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A intenção é fortalecer a importância de um turismo sustentável como uma das melhores soluções para melhorar a tolerância aos animais silvestres. Um dos aspectos muito importantes do trabalho de conservação, principalmente com os mamíferos carnívoros, é entender a relação que existe entre essas espécies, no caso aqui o lobo-guará, com a comunidade humana que está tanto ao entorno do Santuário do Caraça, como também a comunidade do Caraça, os seus funcionários e os turistas que vêm frequentemente passar por essa experiência de ver, né, um lobo-guará. E o que nós queremos entender é o que essa experiência está trazendo para todos esses atores que estão envolvidos na conservação do lobo-guará aqui na região. Explicações atualizadas durante a Hora do Lobo permitem que a informação vá além das serras que circundam o Caraça e todo o seu maior bem, o lobo e o meio ambiente. O lobo é um dispersor de semente. Dentro das frutas que ele mexe no forno, tem a fruta do lobo. Vocês já viram a fruta do lobo? O Caraça hoje é uma RPPN de âmbito federal, criada em 1994 para proteger mais de 90% de toda a área do santuário. Um dos objetivos do projeto é conhecer mais sobre a distribuição do lobo-guará neste território, dominado pela exploração mineral. Uma das formas da gente entender um pouco a dinâmica populacional dos lobos-guarás aqui no Caraça é através da utilização das câmeras, né, as câmeras trap, que é uma armadilha fotográfica. A gente tem espalhado 20 unidades aqui no santuário, né, em áreas diversas dentro da propriedade, né, e essas câmeras elas disparam assim com o movimento. O animal passa na frente da câmera, ele dispara, faz uma foto, né, ou um vídeo, e também um sensor de calor, né. Isso é importante para a gente entender quantos indivíduos tem aqui no Santuário do Caraça. É uma etapa primária antes da instalação das armadilhas para a captura dos animais.
Esses equipamentos são checados periodicamente, gravando cerca de 1000 imagens de tudo que passa pela frente, desde pequenos roedores a todo tipo de ave, além das antas e onças. E claro, o lobo-guará. Esse levantamento fornece, entre muitas respostas, uma das mais importantes informações que os pesquisadores querem responder. Quantos lobos vivem no Caraça? Quem são eles? Onde estão? Os turistas intimidam sua presença nas áreas de visitação? Com esse acompanhamento da fauna, essas dúvidas poderão ser entendidas. Um dos objetivos do projeto Lobos do Caraça, para além de avaliar o comportamento desses animais frente aos turistas, é a avaliação da saúde desses indivíduos. Apesar de aqui ser uma RPPN, através do armadilhamento fotográfico nós já observamos alguns indivíduos de cachorro doméstico que circulam, que compartilham as mesmas áreas que os lobos. Para isso nós capturamos os animais, os lobos, coletamos amostras biológicas como sangue, pelo, fezes, para avaliar do ponto de vista epidemiológico se esses animais eles portam alguma doença que é característica de animal doméstico, como sinomose, parvovirose principalmente, entre outras doenças. Fazemos também exames básicos como hemograma e bioquímicos, que vai nos dar um parâmetro geral de como está a saúde desses animais, além de exames mais complexos, como por exemplo exames que nos mostram se esses animais estão tendo contato com metais pesados. E depois de capturado, colhidas as amostras, a gente faz a marcação dos animais. Nós vamos saber quais são os animais, né, direcionar já para um tratamento especial para esses capturados. A primeira coisa que a gente faz é marcá-los, né? Então a gente coloca um brinquinho na orelha para saber quem é aquele bicho, quem é aquele indivíduo, né? E além do brinco, a gente usa as coleiras de monitoramento, que apesar de parecerem muito grandes, né, pesadas, elas atendem uma convenção mundial de limite de peso. Então elas têm, a coleira é feita especialmente para isso, com material hipoalergênico, né, e ela pesa menos de 3% do peso do animal. Ela tem um sensor de GPS que registra os dados do bicho a cada hora, depois um transmissor, uma antena que conecta com o satélite manda para nós. Ela tem também um transmissor de VHF, de rádio, que a gente pode acompanhar com as antenas aonde o animal está naquele momento. E essa caixinha aqui que é um drop-off, que chama. É um dispositivo com timer que ele abre o colar e a coleira cai após um tempo programado. Nós vamos usar essas coleiras por 2 anos para acompanhar toda a movimentação dos lobos aqui, aonde eles vão, como eles se relacionam com os outros animais. E ela tem também um sensor de mortalidade. Se esse animal morre, se ele é atropelado ou numa briga ou por qualquer motivo, a gente consegue chegar lá na hora e ver qual é a causa-morte dele. Então todo esse equipamento é importantíssimo para o nosso trabalho, para conhecer melhor a vida dos animais. Depois de recuperados da sedação, os lobos são liberados e passam a ser acompanhados pela equipe do projeto. O acompanhamento dos lobos mostra como se dá toda a movimentação, a frequência das visitas, o tempo que gastam na área do santuário e nas trilhas. Todas as informações levantadas vêm de encontro às necessidades da conservação da espécie. É importante a presença do ICMBio no projeto, que pega todas as informações produzidas pelas pesquisas e transforma em política pública. O ICMBio está presente, né, nesse projeto para auxiliar no planejamento das atividades, puxando, fazendo a interface com o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos. Nós temos várias ações que estão pautadas no projeto, né? Então a gente está trabalhando essas ações aqui e uma delas, que é o objetivo principal, que é avaliar a dinâmica de uso desse espaço, dessa reserva, em meio a várias ameaças no exterior aqui da RPPN
e principalmente como que a gente pode aproveitar o lobo-guará nas atividades turísticas, né, respeitando, né, toda a biologia, toda a ecologia da espécie. Então essa ponte entre as instituições que estão envolvidas, né, na execução do projeto e a transformação do que está se gerando de conhecimento aqui em políticas públicas é essencial dentro das estratégias de conservação para o lobo-guará como espécie ameaçada. Diante de tantos desafios, somente o trabalho em equipe nos permite chegar tão longe. Neste contexto, a parceria do Centro Mineiro de Alianças Setoriais e Ministério Público de Minas Gerais, através do Centro de Apoio Operacional ao Meio Ambiente, conduzido pela Plataforma Semente, possibilitou o que era sonho se tornasse realidade. A Plataforma Semente é um instrumento do Ministério Público, com interveniência do SEMAIS, auxilia os promotores de justiça na contemplação de projetos de meio ambiente, que contempla essa parte da conservação de diversas espécies, que no caso do caraça, essa questão do lobo, né, uma espécie símbolo daqui do caraça, e é deficiente de conhecimento de quantos indivíduos são, quem são esses indivíduos, como que está a saúde deles, como que eles se comportam. Esses dados todos vão dar muitas informações importantes para talvez projetos futuros, projetos de continuidade, e acaba sendo um importante instrumento de educação ambiental também. Esse projeto ele saiu de uma responsabilidade única só do caraça, só da gestão ambiental do caraça, mas ele hoje é comungado com vários parceiros. Isso divide nossa responsabilidade, divide um pouco o nosso fardo, né? E é importante para a gente ter mais pessoas contribuindo com a produção de informação científica sobre o lobo, contribuindo para que esse momento lúdico, né, esse momento que as pessoas têm a oportunidade de ver os lobos ali tão de pertinho, para que ele seja realmente um momento único, um momento de sensibilização da importância e da conservação do lobo-guará. Esperamos que o projeto seja emblemático, que seja a conexão da história que Padre Tobias começou nos anos 80 com a consolidação das práticas realizadas pelo Padre Lauro e que hoje são continuadas pelo Padre Paulo. Desejamos que a história se misture com novos achados científicos e que, acima de tudo, os lobos, visitantes do santuário e moradores do entorno possam viver em harmonia e que todos sigam admirando, com fascínio e encantamento, o dourado lobo-guará.